Maria Luísa, sou aluna do curso de História. Eu vim contar um pouco da minha experiência no estágio 4 em História. Ele era para ter sido concluído no meio do ano, mas com a pandemia as atividades foram interrompidas e a gente só pôde retornar agora no segundo semestre. É importante ressaltar que a escola que eu estive no estágio é a mesma escola que eu tive durante todo o meu estágio, e o professor também era o mesmo. E eu acredito que isso possa ter facilitado minha vivência nesse estágio. Durante esse estágio, eu estive em contato com alunos do primeiro ano do ensino médio. Eles estavam tendo aula por meio de videoaulas gravadas que o professor ia disponibilizando em conjunto com atividades, e ele pediu que eu continuasse com esse sistema e fazendo aulas curtas, de 5 a 7 minutos no máximo, porque era o tempo que ele viu que conseguia prender a atenção desses alunos nesse meio virtual que é tão diferente. E uma dificuldade que eu fui percebendo ao longo do estágio é que os alunos não compreendiam que aquilo também eram aulas, sabe? E quando eu fui fazer o questionário de reconhecimento, um dos pontos que eles falavam era que eles queriam aulas de verdade. Tipo, eu queria ter aula, sabe? Que as aulas voltassem, como se isso não se configurasse em aulas. Então a gente tem que entender que o meio remoto é também aula. A gente também está fazendo aula, só que são moldes diferentes. E dentro dessa experiência, eu tive que aprender a editar, a gravar e a pensar melhor como as coisas funcionam e o que funcionaria para os meus alunos. Não que essa prática não já acontecesse e que eu defendesse que a necessidade de fazer questionários de reconhecimento e se aproximar e entender a vivência do aluno. Mas eu precisava entender primeiro como o aluno estuda. Se ele tem um lugar para estudar, se ele tem acesso à internet, porque esse era o grande diferencial desse momento. A gente só ia estar presente por meio virtual. Então eu desenvolvi vídeos com temáticas, tentando estabelecer um link com o livro didático, já que todos possuíam, foi uma coisa que o professor me falou, já que eles possuíam o livro didático e que era uma forma de fazer com que eles se aproximassem da história por meio da fonte que era o nosso livro didático. E aí eu também sugeri ao longo das aulas que eles fizessem pesquisas ou mostrava algum conceito que surgia, onde aparecia no livro ou como eu poderia encontrar na internet. E essa foi o mecanismo que eu achei que melhor funcionou dentro dessas aulas. E aí as atividades, eu ia pedindo para eles fazerem pesquisas, apesar de ter meu planejamento prever que tivesse uma atividade final, que eu conseguisse ver eles produzindo alguma coisa de fato, isso não foi possível, mas nos 45 do segundo tempo eu resolvi mudar meu planejamento, porque a gente tem que vivenciar a prática e tentar estabelecer o que é viável ou não. Se não é viável, a gente não deve continuar numa coisa que não está funcionando com nossos alunos. E isso foi uma coisa que eu aprendi durante todos os estágios. E o que acontece? Eu resolvi fazer como se fosse uma atividade, como se fosse um jogo, passando pelas vivências que a gente trabalhou nas últimas aulas. Então eu trouxe uma atividade chamada Caminhos do Passado. Eu posso até botar aqui, fazer um pouco do como eu fiz com eles. E essa foi a grande aprendizagem, assim, do estágio. Foi entender e ir modificando a partir do que ia acontecendo. E aprender a utilizar esses recursos que antes não estavam presentes na sala de aula da forma que estão presentes agora. Porque a gente não tem o contato presencial com os alunos. Você não chega na escola, não fala com o porteiro, não dá bom dia para todo mundo, não vê as conversas da sala dos professores. E isso era uma coisa que o estágio acrescentava muito na vivência e para entender como é que a comunidade escolar funcionava. Bem, eu espero que a gente
esteja em salas de aula presenciais o mais rápido possível. E esse foi o meu relato de como foi um pouco, sim, de forma bem resumida, de como foi o meu estágio. Até mais.